Sobre como vai funcionar o grupo de trabalho federal que vai cuidar do pedágio paranaense seguem avançando em Brasília. O líder do grupo, formado por 6 deputados e um senador, já tem uma reunião marcada com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. Essa primeira discussão deve ocorrer no dia 24 de março, portanto na sexta-feira da semana que vem, e nela está previsto a revisão do contrato em assuntos que não foi possível entrar em um acordo entre as propostas apresentadas. O deputado federal Toninho Vantier, do Progressistas, que é líder da bancada paranaense em Brasília e também assume a chefia do grupo de trabalho do pedágio, conversou com exclusividade conosco e contou como será a atuação da bancada junto ao governo Lula. O parlamentar afirmou que é preciso revisar o modelo porque ainda não há certezas que o novo pedágio vai sanar os problemas que o anterior criou. A bancada federal é uma bancada atuante aí no Paraná, ela defende os interesses do povo paranaense e já fizemos isso na legislatura passada. Nós acompanhamos a discussão do pedágio durante todo o tempo. Também tínhamos deputados que nos representavam no grupo de trabalho junto ao Ministério. É importante porque nós temos duas questões graves para se discutir. Uma é o modelo do pedágio, que nós estamos aí nessa questão de que temos que ter o menor preço para o povo paranaense pagar. Eu sempre digo que o melhor preço não é o menor, mas é o mais justo, o mais correto, porque nós temos obras para se fazer, obras para se executar, mas o modelo que nós temos hoje foi um modelo do passado. E aí nós temos o resquício do medo de termos de novo, por 30 anos, o problema. E temos a questão da falta de manutenção das rodovias durante esse período de 1 ano e pouco e que resultou em problemas sérios, que também traz uma preocupação muito grande. E aí o pessoal quer antecipar a licitação do pedágio, pensando que com isso resolve o problema da manutenção, mas na nossa opinião da bancada, entende que a questão da manutenção agora é urgente e deve ser resolvida com recursos da União e do Estado, porque não dá para esperar o concessionário que ganhar o pedágio resolver esse problema que foi causado pela falta de manutenção. Toninho reforçou que os problemas nas estradas ocorrem em todo o Paraná e que é preciso ter paciência para solucionar todas as dúvidas que estão surgindo. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser especialista da área para afirmar, e com razão, de que os problemas que estão vivendo hoje foi falta de manutenção na rodovia, porque não é só o problema da Serra, nós temos um problema na rodovia como um todo. Todas elas estão com processo. Então, nós entendemos que não dá para apressar um processo de concessão sem levar em conta todos os fatores que podem afetar a vida durante 30 anos. Está certo que já foi bastante debatido, mas levantou-se algumas questões que temos que resolver. Eu estive agora na NTT para marcar a reunião do nosso grupo de trabalho técnico e eles só conseguiram marcar conosco dia 28. Então, veja bem, eles me passaram que ainda o contrato não está definido. Então não existe ainda nada definido aqui em Brasília para poder fazer esse processo agora no início do mês de abril. Não vai ser resolvido isso tão rapidamente, porque não deve ser. Então eu vejo assim, paciência nesse momento. O brasileiro normalmente ele faz as coisas apressadas e depois sofre as consequências. Ao ser questionado sobre a baixa participação de parlamentares que estão alinhados com o governador Ratinho Júnior, Toninho Vantier explicou que há um consenso de que a primeira etapa do pedágio vai ser de fato no modelo de manutenção proposto pelo PT e que na sequência com o degrau tarifário as obras começarão a ser feitas. Eu tive conversando com a Gleice, tive conversando com Zeca Disseu, eu conversei com Aliel Machado. O que acontece é o seguinte, como esse processo vai ser feito com o degrau tarifário, o primeiro momento é de manutenção. Se você avaliar que teremos um degrau tarifário para compensar as obras, o primeiro momento agora, quando vamos licitar, é um pedágio de manutenção. Porque se depois de feitas as obras vai ter um degrau tarifário que chega a quase 40%, quer dizer que as obras vão ser contempladas no degrau tarifário e não agora. E essas questões que nós temos que levar e esclarecer a população. O governo Lula, pelo que eu entendi, também não quer assumir as obras do Estado do Paraná. O governo Lula também quer que as obras estejam contempladas pela concessionária. E se o governo não vai investir em obras, a concessionária vai ter que fazer as obras. É por isso que tem o degrau tarifário, e o degrau tarifário não foi tirado do processo. O degrau tarifário é, sem dúvida alguma, uma das garantias para que as obras aconteçam. Então nós estamos trabalhando aqui no sentido
de vamos lá, o pedágio do Estado do Paraná, o pedágio do governo federal, não. O pedágio é do povo paranaense. Quem vai pagar é o cidadão. Então aqui a gente não está preocupado com esse debate do pedágio do governador, pedágio do governo Lula, não. Nós queremos fazer com que esse pedágio seja o mais justo possível para o povo paranaense e para o setor econômico. E é assim que nós estamos trabalhando. Por fim, o líder do Grupo de Trabalho Federal afirmou que o Estado e a União precisam resolver juntos a situação da BR-277 e que o novo pedágio precisa começar a operar com esse problema já solucionado. Vamos fazer uma avaliação. Se o pedágio estivesse ainda em operação, se a concessionária estivesse operando o pedágio, estaríamos pagando um valor elevado do pedágio, nós estaríamos sendo penalizados com o pedágio mais caro do Brasil, mas esses acidentes não teriam acontecido. A questão do acidente aí na 277 não é um problema para ser levado em conta agora no processo do novo pedágio. É para se alertar que precisa de manutenção. E que esse pedágio que nós vamos pagar no futuro, ele tem que atender a tudo isso também. Ele tem que estar previsto que nós não podemos ficar sem manutenção de estrada, que todas as obras necessárias para que não aconteça isso esteja previsto no plano de trabalho. Então, sabe, não dá para pensar que esse problema venha, então temos que apressar o pedágio. Não, temos que apressar os recursos, tanto da União como do Estado, para resolver esse problema imediato. E isso é o que a bancada está fazendo. Vamos tentar marcar uma reunião com o ministro para tratar do assunto especificamente da manutenção e não do pedágio. Já estamos tentando uma agenda com o ministro para terça-feira, que é para resolver a questão imediata. Que a questão imediata não pode prevalecer sobre os projetos necessários para um pedágio de justo e correto para o futuro de 30 anos. Então não devemos jogar esse processo agora no colo do pedágio futuro. Então esse é um processo de falta de manutenção causado por ou o Estado ou a União, não sei quem era o responsável, mas na minha opinião os dois são responsáveis para que não aconteça isso. O ministro está colocando à disposição recursos do governo federal para que isso seja feito. Olha, é importante ainda finalizar dizendo que o Grupo de Trabalho Federal do Pedágio é formado, além de Toninho Vantier, pelos deputados Zeca Dirceu, Gleisi Hoffmann e Aliel Machado, e também por Sérgio Souza, Sandro Alex e pelo senador Sérgio Moro. Vamos lá, esclarecedora essa entrevista do Toninho Vantier sobre a situação das negociações políticas do pedágio. O discurso dele é bom no sentido de afastar essa disputa partidária desse tema, né? Porque nós não podemos cair na política com P pequeno. Então, ninguém aqui está interessado se é o modelo do PT, se é o modelo apresentado pelo governo do estado. Eu até falo aqui sempre que o PT dá essa moral pro governo Ratinho Júnior que ele não tem. O modelo apresentado pelo governador não é dele, não é do governo dele. É um modelo construído com a sociedade civil, com o setor produtivo, com a Assembleia do Estado. Foram feitas audiências públicas, né? Então foi um modelo construído a várias mãos. É um modelo produzido pelo debate da sociedade paranaense. Então vamos dar o crédito à sociedade paranaense que concebeu esse modelo e disse não para o modelo que o governo Bolsonaro impôs em um primeiro momento. Feito esse histórico rápido, é importante falar o seguinte: o modelo já previa o degrau tarifário justamente por entender que as obras vão ser aceleradas por ele. Então é óbvio que a empresa vai começar fazendo a manutenção. Vai roçar o mato, vai pintar a pista, né? Vai garantir ali o pavimento, e a manutenção já se coloca aqui, escola, é tapar buraco, porque está impraticável praticamente o pavimento em vários pontos da BR-277, por exemplo. No trecho de serra você desvia de um buraco para cair no outro. Tá complicada a situação. Então é óbvio que eles vão começar fazendo o básico. Então a gente espera isso, inclusive. E as obras virão em um segundo momento. Aquela coisa, você coloca a casa em ordem,
É isso que ele quer dizer com a manutenção, pelo que eu entendi, escola. E aí, agora tá tudo certo. Então vamos agora avançar para as obras. E por que é interesse das concessionárias, ou pelo menos deverá ser o interesse das concessionárias fazer as obras? Porque elas vão cobrar mais depois. Assim que elas entregarem as obras, elas vão poder cobrar a chamada tarifa cheia, sobe aí cerca de 40%. Então, você faz com que elas sejam as maiores interessadas em entregar as obras para que elas possam cobrar mais por isso. E aí o usuário vai pagar mais, mas ele vai ter o benefício da estrada duplicada, né, da questão das rampas de acesso ali em várias saídas, vai ter a questão da área de escape, enfim, tudo que está previsto ali no contrato de obras. Então, a lógica do degrau tarifário é inteligente nesse sentido. O PT era contra isso, mas pelo jeito agora tecnicamente debateu e o governo federal vai deixar isso no contrato. Isso é bem importante. E sobre ali a questão dos outros deputados, né? Muita gente pergunta por que eles não estão falando. Eu acho interessante todos eles falarem, né? A gente vai até trazer a opinião de alguns outros parlamentares. Mas também, escola, é importante reconhecer que finalmente eles estão funcionando com uma lógica corporativa do Paraná. O que eu quero dizer com isso? Eles definiram lá entre eles uma bancada estadual e é uma bancada mista, é importante, né? Eles erraram bastante, mas agora estão tentando acertar. Nós temos que dar os créditos do esforço da bancada federal finalmente. Então eles se reuniram, escolheram ali 6 representantes, 5 ou 6 representantes? 6 representantes. 6, com o Moro 6. Da Câmara isso. E mais um. Então, é uma questão representativa, né? Tem 3 ali da esquerda, outros 3 mais de centro, né? E o Sérgio Moro lá representando os 3 senadores, 7, pelo perdão, que eu entendi. Mike, desculpa. São 6 da Câmara e 1 do Senado. Então, isso, mas tem o Sandro Alex também. São 7, então é isso. Inclusive, um ali do partido do governador, outro ali mais de centro, que é o Sérgio Souza. Aí tem o Aliel, a Gleisi e o Zeca, que são de esquerda, e o próprio Toninho Vancher, que é ligado ao governador, mas ali é mais um mediador de todo o processo. Até por isso que talvez fique a impressão. São 6 porque o Toninho tem a função de ser um mediador, um maestro do processo como um todo. Mas é importante que eles sigam nessa toada de fazer a defesa. Eu acho que a missão dada ao Toninho Vancher é a mais importante do Estado nesse momento. O deputado Toninho Vancher hoje tem uma responsabilidade maior que a do governador do Estado. O deputado está na sua mão o debate que pode fazer com que a economia paranaense avance ou decaia. Nós estamos em uma situação que as cooperativas agroindustriais de Londrina, de Maringá, de Cascavel, que são as 3 regiões que produzem muito, estão discutindo contratos a longo prazo já com Santos para exportação, porque não confiam mais no nosso Porto de Paranaguá. Então, no mercado não tem essa coisa de eu vou ser paranaense, vou preferir o Porto. Não, eu vou onde me dá resultado prático. Então nós precisamos avançar com que a estrada seja novamente confiável para a gente recuperar a capacidade do nosso porto. Toninho Vancher tem que estar todos os dias lá na porta do Renan Filho até sair esse modelo de pedágio e para que as obras sejam feitas. Foram prometidos 400 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Cadê? O DENIT aqui demorou uma semana para ir fazer o estudo da sondagem, escola. Nós noticiamos na semana passada a rachadura, não foi isso? Aí fizeram ali um remendão. Aí o DENIT não tinha ido até então, pelo menos o responsável final, que é o superintendente do DENIT do Paraná, ele foi ontem. E ainda deu uma entrevista, na minha opinião, meio estranha. Não parecia preocupado, escola. Sorrisinho de canto de boca. Ruim. Pelo menos eu achei. E a avaliação de outros colegas também. É porque o corpo fala, né? Exato. Então não me pareceu muito empolgado em resolver. Até porque ele não está em definitivo do cargo, escola. Importante reforçar isso. Não se sabe se é ele que vai ficar mesmo ou não. Tá naquela geleiona ali. Pode ser que o governo federal indique outra pessoa mais ligada ao Partido dos Trabalhadores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não sentir firmeza. Sabe aquela coisa assim? Escuta, eu tô aqui, né? Que é um exemplo. Não colocou nem o famoso capacetinho da obra. Não tava, pode ver. Não tá no espírito. Então me chamou a atenção isso. Mas ele demorou uma semana para começar a sondagem. Uma semana para começar a sondagem. E aí, escola, ouvintes, é inevitável fazer a comparação. São Paulo, uma das maiores catástrofes da história do estado, as chuvas lá no litoral norte de São Paulo. Estradas foram praticamente interditadas
veio o morro inteiro abaixo. 2 semanas, escola, 2 semanas, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Como é que São Paulo consegue resolver tudo em 2 semanas e o Paraná, na sua principal estrada, na que dá acesso ao segundo maior porto do Brasil, demora 5 meses e não resolve? Qual é a diferença? Não sabemos qual a diferença e hoje, Mike, mais cedo, esses nossos debates que a gente traz sobre o pedágio, a gente até conversava fora do ar que daqui a pouco a gente vai ficar sem argumento de tanta coisa que, de tanta necessidade que aparece diante dos nossos olhos e de tão poucas soluções, né, que a gente consegue trazer e apontar para os nossos ouvintes. Hoje mais cedo eu estava no posto de gasolina e um senhor que diz que é representante comercial, o seu Sandro, ele dizia o seguinte, que ele vai muito pro interior do estado e o que a gente deveria cobrar das pedageiras ou dos novos contratos de pedágio seria a celeridade em resolver os problemas que hoje estão aí. E depois pensar em grandes obras, manutenções muito mais megalomaníacas, porque ele falou que a situação, principalmente para a região noroeste do estado, está catastrófica nas estradas e pode ficar pior.